Eu me lembro de uma vez um homem falar pra mim assim, rindo: muito legalzinho o que você tá falando, mas isso é coisa de homem. Para de ser tola, ele me falou, né? Isso é coisa de homem. E eu disse pra ele: eu quero te dizer algo com muito respeito. Isso não é coisa de homem, é coisa de escravo. Parece um videozinho, mas a verdade é que as pesquisas comprovam, a Bíblia já diz, mas o consumo em pornografia vai diminuir uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro. Vai prejudicar sua plasticidade neural, vai gerar burrice. O consumo em pornografia gera insaciedade sexual. Primeiro vê um homem e uma mulher, enfim, como eu sempre explico, depois vai querer ver várias pessoas, depois é com criança, com animal. A verdade é que você vai verdadeiramente sendo intoxicado por um vício. Mas o pior de tudo não é só a questão física, antes de se tornar antissocial, impaciente, egoísta, egocentrista, ignorante, mas a questão também é que além de emocional e físico, tem espiritual. Atraem vários demônios. Eu costumo dizer que o sexo e o dinheiro são as duas pernas que levam o adulto para a vida, que separam o adulto da criança. Você pode ver que as maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual ou financeira. Ou envolvia túnica, ouro, bens, terras, ou envolvia sexualidade, como foi com Davi, Salomão, enfim. Então, verdadeiramente, tem muitas pessoas que por conta da sexualidade não rompem financeiramente, porque essas duas pernas, uma não anda sozinha. Então, essas questões de vício nessa área de moralidade, de adultério, de pornografia, isso é uma escravidão que prende a sua vida. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Eu tenho dito sempre que os nossos podcasts é mais do que um encontro com convidados. Nós procuramos sempre deixar aqui, além da nossa história, queremos deixar um conteúdo que agregue valor à sua vida. Hoje nós vamos estar falando de um assunto que é do interesse de todos. Nós vamos falar sobre intimidade sexual como linguagem de amor no casamento. Imperdível! Eu quero que você já deixe o seu like e olha, no final eu quero que você pegue esse link, já mande para as pessoas que você quer ver. Escolhe 3 pessoas e mande para estas pessoas. Aquilo que me abençoa precisa abençoar outras pessoas também, ok? Então vamos para o nosso podcast de hoje. Olá, Ariane Marques, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Oi, pastor Josué Gonçalves. É uma alegria estar aqui com o senhor. O senhor sempre acrescenta muito à minha vida, à minha casa, à minha família. Eu estou muito feliz e creio que vamos dar boas risadas aqui hoje e verdadeiramente levar a libertação, né? O conhecimento liberta e eu estou muito feliz. Muito feliz. Como, hein? Bom, a Ariane Marques, para quem não conhece, ela é casada com o Sandro. Tem 4 filhas, você? Isso mesmo. 4 filhas. 4 filhas. O nome de todas elas? Ixi. Kenali, Radassa, Maressa e a Dandara. Que bênção. Kenali, Radassa, Maressa e Dandara. E há 15 anos, pode colocar água aqui para nós, porque sem água a gente não funciona. Inclusive, você precisa beber bastante água, não é? Nós precisamos, não é? Muito bem. Veja só, a Ariane tem uma experiência de 15 anos trabalhando na área da sexualidade. Ela fazia muito atendimento clínico, ela tem mais de 20 cursos sobre sexualidade e hoje ela está atendendo mais nas palestras, aulas, encontros, mentorias para alcançar mais pessoas ainda e é uma alegria tê-la aqui. Oriane, se você fosse, vamos dar uma boa risada. Então, pode colocar água aqui também já para mim. Isso, antes de eu fazer a primeira pergunta aqui, me fala qual foi uma situação assim que ao mesmo tempo foi séria, mas muito engraçada também nessa área que você atendeu, já atendeu tantas pessoas, né? Eita, faço boa pergunta. Eu me lembro de um casal que, eu acho até que, eu não sei se eu já comentei isso aqui em algum outro podcast com o pastor, mas essa é uma história que me deixou muito impactada. Eu me lembro de um casal que durante a minha ministração ali, a igreja cheia, mas eles estavam mais na frente, eles estavam com a cara feia um para o outro e eu percebi que estava um clima ruim. Terminou a ministração, eu fiquei ali tirando foto, atendendo e vi eles no cantinho da igreja brigando. Eu vi o dedo assim. No final, eu consegui me aproximar deles e pensei, bom, será que eu ensinei alguma coisa errada, né? E ali eles estavam numa discussão e eu me lembro dele falar para ela assim, fala para ela, que era para mim, né? E eu falei, olha, eu posso ajudar vocês? E aí ela falou, ele é um safado, ele é um sem vergonha, ele vem para a igreja, mas ele não muda.
Aí eu falei, tá, por quê? Ela falou assim, porque ele tem uns fetiches estranhos. Eu falei, meu Deus do céu, o que vem por aí? Fetiches estranhos. Eu falei, me fala um. Ela falou, ele é um sem vergonha. Eu falei, tá, mas me fala. E ela com raiva, pastor, ela estava envenenada, chega, estava vermelha. Então ele quer que eu passe batom vermelho para ele tirar. E aí eu olhei assim, eu falei, tá. A primeira coisa que eu pensei, vai ficar horroroso, né? Porque um batom vermelho depois de um beijo vai parecer um palhaço, assim. Aí ele falou assim, não, deixa eu me explicar. E ele quis se justificar, né? Aí ele disse que tinha esse fetiche desde jovem, e um dia ele estava na fila da lotérica para pagar uma conta e tinha uma mulher com batom vermelho batendo papo e disse que ele ficou até excitado, teve que ir para casa. Olha que coisa estranha, mas olha o que aos fins dessa conversa. E daí eu falei para ela, tá bom, mas me explica por que você vê o batom vermelho como um problema, se é para passar para ele, enfim. O batom vermelho é da pomba gira. Isso não é de Deus, é do demônio, é da pomba gira. Eu falei, olha, vermelho é o sangue de Jesus. Eu entendo ela não querer passar o batom vermelho, e aí é uma cultura dela. Mas a justificativa dela é que ela foi ensinada que o batom vermelho só usa quem tinha o espírito da pomba gira, que não era. E em resumo, né? Existem fetiches e fantasias, de repente a gente fala disso aqui em algum momento, que nós precisamos entender de onde vem. Por que nasceu? O que alimenta isso? Às vezes o marido tem um fetiche, sei lá, da esposa, dele vir do banho e a esposa está debaixo do edredom sem nenhuma roupa. Tem alguma coisa de errado nisso? A esposa esperar o marido sem nenhuma lingerie, sem nenhuma roupa embaixo do cobertor? Não vejo isso como maldade, estou falando de um casal casado. Mas já tem outros, né, que, como esse, que foi muito engraçado, que eu brinquei lá com eles. Eu falei, olha, o máximo que vai acontecer é você ficar parecendo o Bozo, o palhaço. Depois de um beijo. Mas, Ariane, o sexo, ele é só físico ou ele tem um aspecto espiritual também? Pastor, eu acredito que o sexo ele é mais espiritual do que físico. Eu brinco, tá, pastor? Eu penso que o físico foi um bônus que Jesus deu. Acho que Jesus falou assim, não, meus filhos amados, eu vou dar um bônus que vai ser o prazer. Mas o sexo, se nós formos olhar para a questão bíblica, eu gosto muito de trazer essa clareza do meu ponto de vista, tá? Inclusive, se você pensa diferente, você é livre para nos ensinar. Nós temos humildade para aprender. Escreve aqui. Seu comentário é importante. O pastor lê, então escreve aqui. Mas o sexo, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que ele une corpo, alma e espírito. Ele faz dois tornar uma só carne. Logo, ele é um pacto de sangue. Ele troca DNAs. Ari, mas usamos preservativo. Mas trocou DNA a partir do beijo na boca de língua. Trocou secreções. A verdade é que, se nós formos olhar para isso, até para uma explicação bem... um pouco dolorosa, mas importante. Acho que vou ser polêmica agora, pastor. Não, fica tranquilo. Eu vou ser polêmica aqui, gente. Me segura. Se nós formos olhar o que a Bíblia diz que nós pagamos pelos pecados que até 4 gerações, 3 gerações fizeram antes de nós. Nós somos, até a 4ª geração, nós pagamos. Sangue da virgindade derramado fora do casamento, assassinato, enfim, violência sexual e vários outros pecados, aborto, né? Ou seja, o sangue sempre foi visto biblicamente, por isso Jesus verteu sangue, como algo relacionado à vida, mas também a pacto. Logo relacionado ao mundo espiritual. E o sexo, ele é essa troca. Ele é o sangue derramado através da ejaculação, ou o sangue derramado através da lubrificação feminina. Porque ali tem sangue, ali tem DNA. Eu falo que é o sangue branco. E espiritualmente falando, peraí, se eu pago o preço do aborto que a minha bisavó pode ter cometido, do adultério que meu bisavô pode ter cometido, como que eu não vou pagar o que eu fiz aqui? Então, o sexo, e até nas leis de hoje, e olha como isso é lindo. Hoje, nós estamos falando de 2026. Segundo a lei de hoje, se um homem e uma mulher se casam e eles não coabitam, eles não têm relação sexual, eles podem ir lá e cancelar e anular o casamento. Porque até nas leis de hoje, entende-se que o sexo é a consumação do casamento. Ou seja, sim, o sexo ele está dentro das leis físicas e espirituais como algo muito sério. Sexo, ele de fato é o que consuma o ato conjugal. E eu quero até encorajar você a refletir se de repente você nunca fez um processo realmente ali na sua igreja, com seus pastores, de desligamento, né, desses pecados que talvez você cometeu, que talvez o seu pai, a sua mãe, os seus avós cometeram. Eu me lembro de uma experiência forte que eu vivi há pouco tempo, pastor.
Para mim, eu já tinha sido liberta de tudo, né? A gente sempre tem essa crença. Não, já sou liberta. Só que libertação é um processo para sempre. E eu me lembro de uma experiência que eu vivi em janeiro do ano passado, em um curso que eu fui de libertação. E ali, preenchendo uma ficha, eu me dei conta de algo que eu nunca tinha parado para pensar. A minha mãe, a Terezinha, ela teve 3 abortos. Eu lembro de várias histórias dela ter sofrido esses abortos espontâneos, tá? E eu também tive 3 abortos ao longo da minha vida espontânea. Engraçado, até o número se repete, né? A gente ouvia muito falar disso como maldição espiritual. Não, isso é uma sexualidade espiritualmente contaminada. Isso é uma sexualidade espiritualmente contaminada por algo que aconteceu lá atrás, que eu não sei se veio da minha bisavó, da minha tataravó. Ou seja, sim, sexo é espiritual. E eu falo que o sexo também renova essa aliança. Às vezes o casal tem atrito, né? Tá um olhando para o outro já com raiva. Tipo, ai, tô suportando. Ora ao Senhor, toma aquele banho bem tomado, fala, não, hoje eu vou namorar, porque se isso for espiritual, vai cair por terra. Ari, mas eu vou namorar com raiva, vou namorar irado, vou namorar sem vontade, ai, não quero, não estou suportando. Eu estou te encorajando, faz um teste. Vence o inimigo na renovação desse pacto, na renovação dessa aliança. Toma um banho e fala, não, eu vou me esforçar e vou fazer amor com o marido. Amiga, deixa eu te contar uma coisa. No outro dia você já está com outro humor, ou logo depois da relação você já está com outro humor, olhando para o seu marido com outros Até porque, né, Ariane, o ato sexual, ele produz, não é, neurotransmissores que têm a ver com o nosso bem-estar, não é? Ocitocina, dopamina, serotonina. Olha só, tudo isso tem a ver com o nosso bem-estar, não é? Então, uma pessoa mal-humorada cronicamente tem que fazer mais sexo. Isso. Não é verdade? E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela traz algo muito esclarecedor sobre a sexualidade humana, que uma vida sexual saudável e ativa para um adulto, ela tem a ver com a sanidade mental, com a saúde mental. Olha que forte. Depois dá uma pesquisada sobre o que a OMS diz sobre sexualidade, sobre, né, essa questão sexual. É lindo. E, de fato, é o que o senhor está falando mesmo, de forma muito sábia. Eu brinco, pastor, eu falo que são as inas do bem. Ocitocina, dopamina, adrenalina, nós precisamos disso. E é só você prestar atenção. Quando você pratica o ato sexual à noite, certo? E logo dorme, preste atenção no outro dia pela manhã como você dormiu bem. A qualidade do sono é outra, né? Exatamente, não é? E olha como isso não é fisiológico, isso faz bem para o corpo, certo? Uma outra questão que eu acho muito importante a gente considerar aqui, como a intimidade sexual fortalece o vínculo emocional do casal, não é? Porque tem muitos casais que estão vivendo um distanciamento gradativo sem se dar conta que isso também tem a ver com a falta, não é, de sexo que deveria ser praticado com mais frequência, né? É isso. Pastor, eu costumo dizer, e eu quero, inclusive, falar isso com muito amor. Não é uma acusação, gente, não é, né? Quando eu falo as mulheres brigam, é só para mulher. Não, é que a maioria das demandas que nós temos, né, pastor, de reclamação, grande parte é da mulher que não tem libido. É claro que há as exceções, tem aquele caso que o homem não tem libido, que o homem não tem ânimo, existe, mas a maioria é a mulher. Então eu brinco, eu falo assim, amada, toma um banho bem tomado, pensa positivo e vai. É claro que tem as questões, né, de hormônio, vitamina, mas por quê? Porque além da conexão espiritual, tem a conexão emocional. A prática do sexo é a única prática que você não faz com o filho, com o pai, com o vizinho, com o líder, com o pastor, com o sócio, com o colaborador. É só com o cônjuge. E será por que o comando bíblico, que o comando do Senhor é só com o cônjuge? Porque, de fato, aproxima, conecta emocionalmente. É engraçado quando você olha para um casal, e o pastor tem muita experiência nisso, né? Ele bate o olho, ele já percebe muita coisa. Eu falo que ele faz o raio-x. Eu vejo quando ele dá uma coçadinha assim na testa, que ele está ouvindo um casal que a gente está de longe, a gente percebe que ele está fazendo raio-x. Dom de Deus. Mas, de fato, quando nós olhamos para um casal e percebemos essa conexão, a maioria deles tem uma vida sexual ativa, tem uma frequência mínima ali acordada, porque isso é muito saudável. Entenda, se talvez, e só talvez, você está pensando assim, Ari, eu faço quando eu quero. Se eu não quiser, eu não faço, eu não sou obrigada a nada, ele tem que me entender, ela tem que me entender. Isso é irresponsabilidade. Isso é uma imaturidade, é coisa de gente birrenta, de criança. Eu só faço quando eu quero. Então rola no chão, dá birra, porque isso se assemelha.
Quando nós nos casamos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que o seu corpo é dele e o dele é seu, e que você não pode se abster sexualmente dele, a não ser por pouco tempo e como um acordo. Peraí, Deus nos deu uma direção que dá prazer, é saudável, une o casal, renova espiritualmente essa aliança. Se eu não estou querendo fazer, por quê? E essa conexão emocional, ela diminui, segundo pesquisas, atritos de briga, atritos na comunicação, renova a admiração, renova o respeito. E até porque eu costumo dizer também que o sexo, ele é um termômetro, né, que mede a qualidade do relacionamento conjugal no cotidiano da vida. Na verdade, por isso que é importante você se preocupar com esse vínculo emocional a partir do ato sexual. Uau. Porque significa que se você está praticando o ato sexual 2, 3 vezes na semana, é porque o relacionamento vai bem. Porque ninguém consegue fazer isso se antes vocês não estiverem se relacionando bem, né? E eu quero até te perguntar algo, pastor, porque eu acredito que, como eu sempre falo, né, toda vez que sentamos com o senhor, nós aprendemos muito, com o senhor e com a pastora Rose. Ao longo desses anos, teve algum casal que o senhor se lembra, né? Com certeza deve ter tido, mas se o senhor puder compartilhar, que o senhor atendeu e que eles estavam completamente zerados e não estavam tendo relação, e a partir do seu comando eles voltaram a ter relação e te deram um feedback do tipo, olha, eu segui o que o senhor falou, voltamos a namorar e houve uma mudança? Compartilha com a gente sobre isso. Eu lembro logo quando eu comecei a trabalhar com casais, e eu comecei a falar sobre sexo na igreja, que era um tabu, né? Eu estava em Mauá, se não me falha a memória, e um casal me procurou e os dois disseram, olha, nós estamos casados, eu acho que há uns 6 meses, e até agora nós não conseguimos ter uma relação sexual. Eu disse, mas como assim? A minha esposa, ela não consegue. Ela tem um trauma. Quando a gente começa, ela se fecha e não acontece. Aí eu disse, então eu queria saber, conversar um pouquinho com vocês. Aí eu tive um momento de conversa com os dois e eu falei, me conta um pouco como você foi orientada sexualmente. Como o assunto sexo era abordado dentro da sua casa. Ela disse, pastor, a minha mãe sempre falou para a gente que o sexo era uma cruz para ser carregado dentro do casamento, que o sexo era muito nojento, que o sexo era algo assim que só prestava realmente para procriar e que se dependesse dela, ela não praticaria, isso não existia e tal. E a gente cresceu ouvindo que o sexo era ruim, que o sexo era nojento, que o sexo era terrível, que o sexo não. Então, na minha cabeça, a pior coisa que existe no mundo é sexo. Meu Deus. Aí eu disse, então, você precisa se libertar dessa crença limitante. E como? Você crê que a palavra de Deus, é a verdade que liberta? Creio. Daí eu comecei a mostrar para ela na Bíblia. Daí fui mostrando para ela. Não é? Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida fugaz. Bebe a água da sua própria cisterna. Comecei a mostrar para ela e tal. Aí fui mostrando 1 Coríntios, capítulo 7, do 2º versículo ao 5º. Fui mostrando para ela a lua de mel de um judeu estabelecido por Deus e tal. Durava um ano, né, pastor? Exatamente. Por um ano estará livre na sua casa. Aí eu fui mostrando para ela, biblicamente falando, porque a palavra de Deus é a verdade que quebra todas as mentiras. E aí eu falei, vai para casa, relê novamente esse texto, lê o livro de Cantares nessa perspectiva, e você vai ver como que a sua mãe passou para você uma mentira que ela aprendeu. Talvez a vida conjugal dela nessa área era muito infeliz, então ela passou para você, cada um dá o que tem, é o que ela tinha para passar, mas a palavra de Deus é a verdade. Aí deixei bem claro para ela, mostrei para os dois e tal. Olha que coisa interessante, passaram-se um tempão, eu encontrei ela, acho que no banco, aí eu falei, e aí vocês, e tudo bem? Eu falei, pastor, já estou no meu 2º filho. Aí ela falou assim, o senhor não tem noção do quanto aquela orientação para nós foi libertadora, entendeu? Aquilo eu resolvi na minha cabeça, realmente eu abracei o texto bíblico, trabalhei com meu marido e ele com muita paciência e nós conseguimos superar.
Então, o grande problema é que muitas vezes as pessoas não se dão conta de que elas estão sobre o efeito de um exemplo negativo na família. E Sob o efeito de uma ferida. Exatamente, eu acho que esse é o maior problema hoje que muitas mulheres têm. Por quê? Porque elas aprenderam errado, ou não aprenderam, e elas acham, ou então sofrem algum trauma que tem a ver com abuso e tal. Por isso que eu sempre digo aos casais, procure ajuda. Não se conforme com uma vida sexual pequena, medíocre, que talvez nem exista. Por exemplo, eu quero até trazer aquela nossa amiga que trabalha com fisioterapia pélvica, né? Fisioterapia. Até eu falei para ela que eu quero trazê-la aqui para compartilhar com a gente também as experiências dela e tal. Por quê? Porque às vezes a solução está tão perto, mas porque os pais nunca deram abertura para essa conversa, elas nunca tiveram uma mentoria, uma conselheira, então elas vão empurrando isso. Eu conheço situações de mulheres que os maridos foram embora, o casamento acabou, entendeu? Por quê? Porque elas descobriram tarde demais que havia uma solução tão perto delas. E tem algo também que, pegando a fala do pastor, olha que forte. A mãe doutrinou ela a partir das feridas. E eu quero com muito carinho dar um recado para vocês que estão nos ouvindo. Mulher, você não é mais a menininha da mamãe. Você não é mais a menininha do papai. Você não é mais a menininha. Você é a mulher adulta que tem a autorização de Deus para dentro do casamento. Ser feliz. Deus te deu uma parte íntima com terminações nervosas para que você tivesse prazer. O prazer não tira a sua dignidade de mulher de Deus, não tira a sua dignidade de mãe. O prazer é um presente de Deus. Você não é mais a menininha da mamãe e do papai. Você agora tem que entender que melhores e mais fortes e mais poderosas são as palavras de Deus ao seu respeito, as ordenanças de Deus para a tua vida do que o papai e a mamãe falou. Se tudo que o papai e a mamãe falou está alinhado com a palavra de Deus, glória a Deus. Mas se o papai e a mamãe te ensinou algo, principalmente sobre esse assunto de sexualidade, que não está alinhado com a palavra de Deus, você precisa escolher. Você vai ficar com a palavra da mamãe e do papai? Com a orientação da mamãe e do papai? Ou com a palavra do Senhor? Com a palavra de Deus. Nós precisamos entender quem é a autoridade máxima, sabe? E quando o pastor falava, até me arrepiei, porque eu fiquei pensando quantos anos essa mulher, 6 meses sofrendo, mas quantos anos essa mulher não sofreria se aquele dia o pastor não tivesse ido lá, sentado com o casal, dado atenção, olhado nos olhos e falado da palavra. O que a palavra diz? E é tão forte isso, porque nós precisamos reorganizar nossas crenças, nossos pensamentos, falar, peraí, o que eu penso sobre isso? Deixa eu analisar. Às vezes tem homem, pastor, que é escravo da imoralidade. E daí ele tenta, mas ele não consegue sair. Por quê? Porque mesmo que ele não lembre, lá atrás, às vezes o próprio pai falou, não, deixa eu te explicar aqui. Homem que é homem faz isso mesmo. Homem que é homem tem que pular a cerca. Homem que é homem tem que olhar para a mulher onde ela está, tem que passar uma... Não! Ei, o que o Senhor diz sobre o seu caráter? Sobre a sua moralidade sexual? As palavras do Senhor, ela é mais alta, mais poderosas, com mais autoridade do que o próprio ensinamento do seu pai. Aí fica essa dica. Né? Infelizmente, eu sempre digo que nenhuma outra escravidão é pior do que ser escravo da própria ignorância, não é? E a gente precisa buscar conhecimento, mentoria, e hoje tudo muito disponível através das redes sociais. Tem gente boa falando, tem muitas conversas erradas, mas tem muita gente boa falando. Só você selecionar quem você segue. E também você vai lá no Google, lá no YouTube, tem muito conteúdo bom. Então, busque essas referências e procure ouvir. E certo? Compartilha, né? Porque, por exemplo, está aqui ouvindo já tem um tempão, olha que forte. Quantas pessoas, às vezes, né, pastor, do seu grupo da igreja, da sua família que precisa ouvir isso? Manda para o seu cônjuge, envia aí, né? Exatamente. Um outro assunto muito importante é como criar conexão antes de criar desejo, né? Porque, às vezes, o desejo... ele não acontece por falta de conexão, principalmente para a mulher que é mais emocional, né? Principalmente entender, algumas mulheres, pastor, pegando um gancho da sua pergunta, elas falam, eu me sinto um vaso sanitário
Eu me sinto um buraco para o meu marido usar, por falta de conexão emocional. Então, eu vou dar alguns passos, tá? Mas é muito importante entender que não é por maldade. Mas a maioria dos homens, eles não foram treinados para criar essa conexão emocional. Por isso que a palavra diz que para o homem amar a sua esposa, né? Já a mulher para edificar o lar. Então, por que disso? Porque existe aqui um sistema neurológico, existe, como o pastor disse, os neurotransmissores, os hormônios, existe a cultura, né, a criação. Então, nós mulheres, o homem também pode, tá? E deve, aliás, né? Se ouvir o pastor aí que deve mesmo. O homem também deve criar essa conexão emocional, mas nós mulheres costumamos ter mais facilidade. E meios de criar essa conexão emocional para que o desejo venha e para que o sexo seja um momento gostoso para os dois. A primeira coisa é falando de sexo. Os casais, eles têm muita dificuldade de falar, porque, de fato, nós não fomos ensinados, né? E a mulher em si também. Eu dou várias dicas, e uma delas é criar um grupo no WhatsApp. Usar da tecnologia de hoje em dia com a nossa correria, criar um grupo só o casal. Então, tá lá só vocês dois, manda uma mensagem, fala, meu amor, estava aqui pensando em você e queria te namorar hoje à noite, né? E trazer também os feedbacks. Como foi a última relação? O que foi bom? E, amor, estava aqui lembrando de você. E a última vez, ontem, anteontem, quando você colocou a mão assim, quando você beijou assim, foi muito bom. Ari, morro de vergonha, não tenho coragem. Eu gosto de dizer que o que é revelado é quebrado ou potencializado. Quando você traz luz, você não só traz clareza, mas traz proteção. Proteção para a sua relação. Então, falar, abrir a boca, né? E dizer claramente o que você gosta, o que você não gosta, ajudar o seu marido. E não só ali no grupo, no ato também. Tá? Dá uma dica, fala, amor, mais para a direita, mais para a esquerda. Agora, a conexão emocional, o primeiro passo é usar o nosso maior e melhor meio de comunicação, que é a fala. E a fala não com acusação, mas com clareza. Um segundo meio é o toque físico. A conexão emocional, ela tende a se aquecer a partir de um abraço, a partir de um beijo, a partir de um cafuné, de um carinho. Eu falo que existem 2 estímulos muito importantes para o sexo ser gostoso. O carinho e a carícia. O carinho é aquela coisa do cafuné, do passar um creme no pé, do cortar a unha, do fazer uma massagem. A carícia é aquela coisa do marido tá passando ali, ele dá um tapa na bunda da mulher, às vezes ela tá na cozinha, ou ele pega na cintura, dá um beijo. Então, uma carícia, uma intenção que envolve mais a questão do desejo. Nós precisamos praticar a fala com clareza sobre o assunto, sobre os desejos, sobre o amor, mas também praticar os toques, que através do carinho e da carícia vai com certeza mudar. Eu também dou várias dicas sobre essa questão da conexão emocional e do prazer, do desejo no livro. Então, acho uma dica boa também é o livro Sexualidade Plena. Lá você vai encontrar várias dicas. Tem também um livro do pastor que eu indico muito. Inclusive, eu tenho que levar, pastor, tem que comprar para pular na nossa loja online, que é o Sexualidade de Barro, que é um livro fininho, mas com conteúdo, gente, é incrível. Eu recebo muito feedback dessa leitura. A gente indica muito. Então, nós precisamos entender que nós estamos derramando aqui para vocês conteúdo prático, não é blá, 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 é realmente conteúdo à luz da Bíblia. E você está falando do livro? Tem que continuar, né? É muito importante, porque às vezes a leitura do livro provoca uma conversa que você tem dificuldade ou o marido tem dificuldade. Então, ler um livro e trazer o assunto à noite, entendeu? Numa boa conversa, pode desencadear esse processo de comunicação que antes não existia sobre o assunto. Isso, entendeu? Perfeito. De repente você pega Boa, o livro, pastor. Você pega o livro, você começa a ler e fala, meu amor, olha que coisa interessante e tal, o que você acha disso? Então, e tem outra parte, vai grifando, tem outra parte aqui, ó, o que você acha disso? Daqui a pouco vocês conversaram 1 hora sobre um assunto. Curou uma dor de anos. Exatamente, curou uma dor de anos. E aí você, então, descobriu uma maneira de conversar com o seu marido. Compra um outro livro sobre a comunicação, sobre o perfil do marido, da esposa e tal. E aí você começa, então, a desenvolver o diálogo que não existia. Por quê? Porque, às vezes, ele quer falar, mas ele não encontrou uma brecha e o livro abre esse espaço. Né? E é forte isso, porque nós vemos muito isso no SOS, né? Ali, quando os casais vêm para o SOS, casamento curado, no primeiro dia você vê que alguns nem pegam na mão, né? E depois que vão sendo ministrados sobre a comunicação, sobre a sexualidade, sobre as finanças, sobre tudo, de repente eles estão se aproximando. E o contato físico, ele muda a feição, ele muda o olhar. Então, a conexão emocional, ela precisa de movimento. E um dos grandes erros, pastor, que o senhor, inclusive, fala muito sobre isso para nós, é deixar que o orgulho, né, a competição, eu não vou dar braço a torcer, eu não vou, isso vire
de fato, um muro entre vocês. Porque nem sempre a mulher vai ter desejo, nem sempre o homem vai ter desejo. Infelizmente, o nosso cérebro é treinado para deixar de desejar aquilo que se tem fácil. E, na verdade, não é que se tem fácil o outro, mas o nosso cérebro ele vai se acostumando com ver esse copo aqui. Então, no começo, ai, que copo lindo. Depois, está lá todo dia, é bonito o copo. Você gosta do copo. Mas aquele desejo pelo novo, pelo carro novo, a casa nova, como o nosso cérebro é treinado, se nós não alimentarmos esse desejo pelo cônjuge, a tendência é deixar de desejar, ou de desejar menos, ou até ter aquela intimidade mais fria, mas só para dizer que fez. E isso não é o padrão de Deus para nós. Na verdade, o padrão de Deus para nós é a excelência em todas as áreas. A prosperidade, a abundância e a abundância no prazer, nessa conexão emocional e sexual do casamento mesmo. Exatamente. E agora tem uma outra questão que eu acho que é muito comum no seu trabalho, né? Você até conta a história de uma senhorinha lá no navio que te procurou, que tinha mais desejo do que o marido. Então, como o casal resolve essa questão quando um quer mais do que o outro? Porque não é comum a mulher ter mais desejo do que o homem, não é comum. Quer dizer, a lógica é o homem ter mais desejo do que a mulher. Mas como é que os dois resolvem? Se é o homem ou se é a mulher que tem mais desejo? De forma orgânica e cultural, a tendência é o homem ter mais desejo. Mas é como a gente estava falando, né, pastor? Hoje em dia isso muda. Assim, hoje em dia também existe o outro lado, a mulher que tem mais desejo. A primeira coisa é assim, para alinhar esse desejo, alinhar não, se aproximar de um alinhamento, tá? Entenda, somos seres humanos diferentes. Nosso corpo, ele funciona de maneira diferente, a nossa mente. Então, dificilmente o casal vai ter o mesmo desejo. A gente vai aproximar ali aquele desejo. Mas vai ter um dia que um vai estar com vontade, nível 10, outro nível 2, e tá tudo bem. Porém, existe algo importante. O primeiro passo é saúde. O nosso corpo, ele precisa de saúde para ele ter desejo. Então, se está muito longe, está muito discrepante esse desejo, um quer todo dia, outro quer uma vez por mês, isso é um problema. Isso é um problema porque se não tem concordância, né, se não tem acordo, alinhamento, vai ter briga, vai ter atrito e vai ter uma brecha aberta, uma porta aberta para esse desejo ser, enfim, talvez usado de uma maneira errada. Primeira coisa é médico. Então, amor, você está sem desejo, eu estou com mais, vamos no médico os dois? Vamos juntos? Segura aqui na minha mão, eu estou com você. Marido, estou tendo mais desejo que você, e você é o homem da minha vida, vamos no médico. Eu vou com você. Marca, vai ao médico, exames. Eu até sugiro com muito carinho que procurem especialista da área da medicina integrativa, que vai te olhar por inteiro. Eu respeito muito, mas hoje tem médicos que olham para um exame e, de forma tradicional, olham só uma referência laboratorial e falam, está tudo bem. Não, talvez não esteja tudo bem. Então, eu respeito e admiro muito profissionais que não se baseiam somente na referência laboratorial, mas nas queixas daquele paciente, mas no histórico daquele paciente, na idade, no peso, na pele, enfim, como um todo. Então, médico, primeiro passo. Segundo passo, muito importante, é avaliar como está a saúde emocional, a saúde mental. Uma das coisas que eu mais admiro assim, no Ministério do Pastor Josué é que tem psicólogos, psicanalistas, psiquiatras envolvidos, porque ele entendeu que é corpo, alma e espírito. E nós, como igreja, precisamos entender que somos um ser trino. Então, depois do corpo físico, vai ter a nossa alma, as nossas emoções. As nossas emoções precisam de cuidado. Talvez houve uma morte e houve um luto não curado, um luto não tratado, houve um luto que não passou pelos processos. Lutos que não passaram pelos processos, lutos que não passaram pelos verdadeiros, né, os passos necessários para a cura. Talvez houve uma perda financeira, talvez houve ali uma traição que foi perdoada. Mas mesmo tendo sido perdoada, essa mulher ou esse homem vai para a relação e fica assim, será que ele fez assim com o amante? Será que com o amante era assim? Mas eu perdoei, mas vem essas questões. Então, tem questões que são psíquicas, tem questões que são emocionais. Como está a sua mentalidade sobre o sexo? Você consegue ter uma mentalidade positiva sobre isso? Então, verdadeiramente, isso é muito sério. Nós precisamos entender que a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional é diferente da espiritual. Tem pessoas que pensam assim, não, essa depressão é do demônio. Às vezes não é espiritual, tá? Pode ser, mas às vezes é emocional. E, por fim, o espiritual, né, pastor? Porque, assim, antigamente, tudo era demônio, né? A gente veio dessa época. E agora, tudo é emocional. Não. O mundo espiritual existe. Ainda existe, infelizmente, legiões de demônios, ainda existe guerra espiritual. Eu falo isso com muito temor, porque eu tenho estudado muito sobre a sexualidade e a espiritualidade. Ainda existe
as questões espirituais da vida de um ser humano. Então, infelizmente, existem coisas que precisam ser quebradas, como eu disse lá atrás. Então, tem que olhar para essas 3 áreas com seriedade, responsabilidade, porque esses são as 3 principais áreas, né? O físico, tá? O emocional e o espiritual, para entender por que se você não tem desejo. Por que um quer todo dia e o outro quer uma vez por mês? Por que a gente dá tanto choque nessa área? E pode ser os 3 que precisam de alinhamento, tá? O físico, que é hormonal, enfim, saúde. O emocional e pode ser o espiritual também. Leve isso a sério. E outra coisa, né? Por exemplo, às vezes o marido não está com desejo porque ele está viciado em pornografia. E a pornografia hoje tem sido o grande ladrão, eu diria, do desejo do homem para com a mulher, muitas vezes da mulher para com o homem. Então, não tem como um homem viciado em pornografia desejar a esposa. Porque a pornografia, ela rouba, né? ela rouba o desejo do marido pela esposa, que é transferido virtualmente para outras mulheres. Por isso que é muito importante o casal ter essa conversa difícil, não é? Por que nós não praticamos com mais frequência? Por que você não demonstra ter desejo por mim? Entendeu? Será que será que esse problema é espiritual? Será que o problema é hormonal? Será que o problema é físico? Ou será um vício? Não é? Ou será que é um vício? Ou será que é um envolvimento extraconjugal? O que o casal não pode é empurrar com a barriga uma situação que está afastando os dois cada vez mais até terminar um divórcio, entendeu? Isso não pode acontecer. Por isso que eu digo, o diálogo é a chave para resolver todos os problemas do casamento. Qualquer problema que precisa ser resolvido necessariamente passa pelo diálogo. E o senhor fala uma coisa que eu queria que o senhor repetisse, pastor, porque isso mudou a minha visão de vida. Uhum. O senhor fala que o silêncio é o que precede o divórcio, a morte do casamento? Não, como é que é? O silêncio. A morte do diálogo, todo divórcio é precedido pela morte do diálogo. É isso. Todo divórcio, ele é precedido pela morte do diálogo. E às vezes o casal tá sem ter relação, mas fica em silêncio. É um elefante rosa no meio da sala, todo mundo desvia dele, mas ninguém toca no assunto. Não, é como se... Não, deixa aí, empurrando com a barriga. E esse silêncio, uma das coisas que eu me preocupo muito, porque isso mudou a minha mentalidade. Tem até no livro do senhor, acho que é um que tem um fusquinha na capa, eu não me lembro o nome do livro, que tem um Fusca. Casamento é uma viagem para toda a vida. Casamento é uma viagem para toda a vida. Tem algo sobre isso lá que virou uma chave na minha cabeça, porque assim, às vezes nós pensamos, não, tá tudo bem, a gente não briga. Ele nunca reclamou que não tem sexo, ela nunca reclamou. Não, a gente tá vivendo bem, porque a gente não briga, a gente tá tudo bem. Uma guerra fria. Uma guerra fria. Gente, isso é destruidor. E é uma destruição silenciosa, né? Eu acho que jogar para debaixo do tapete não resolve o problema, não é? Fazer de conta que não tem o problema não resolve o problema. Não resolve. Viver uma vida de fachada não resolve. Nós precisamos trazer à luz o que precisa ser consertado. Pelo contrário, isso vai nos destruir. Isso provoca um afastamento sutil e não perceptível, empurrando o outro para um envolvimento, às vezes, extraconjugal, se não sexual, mas emocional. Por quê? Porque, de repente, alguém lá no trabalho, alguém lá na igreja, alguém lá na escola, alguém lá na academia, entendeu? Começa a chamar nossa atenção. E como existe uma vulnerabilidade por causa de um problema não resolvido, a gente vai tentar satisfazer essa carência ouvindo o outro nos braços de outra pessoa. Por isso que eu sempre digo, o silêncio, quando a fortaleza do silêncio é erguida dentro da relação conjugal, isso é demoníaco, isso é satânico, porque é uma maneira de o diabo mudar o seu foco. E esse silêncio, às vezes, está alojando, está cobertando, está dando moradia para um pecado, como o pastor falou, que é a pornografia. Eu quero até dar um alerta aqui sobre essa questão da pornografia, pastor, com muito carinho. Talvez você que vê pornografia está aqui nos ouvindo e dizendo, mas o que eu faço?
Eu já tentei, fiquei um tempo limpo, caí, fiquei um tempo limpa. E isso é um recado para mulheres também. Eu me lembro de uma vez um homem falar para mim assim, rindo: muito legalzinho o que você está falando, mas isso é coisa de homem. Para de ser tola, ele me falou, né? Isso é coisa de homem. E eu disse para ele: eu quero te dizer algo com muito respeito. Isso não é coisa de homem, é coisa de escravo. E parece um videozinho, mas a verdade é que as pesquisas comprovam, a Bíblia já diz, mas o consumo em pornografia vai diminuir uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, vai prejudicar a sua plasticidade neural, vai gerar burrice. O consumo em pornografia gera insaciedade sexual. Então, primeiro vê um homem e uma mulher, enfim, como eu sempre explico, depois vai querer ver várias pessoas, depois é com criança, com animal. A verdade é que você vai verdadeiramente sendo intoxicado por um vício. Mas o pior de tudo não é só a questão física, tá? De se tornar antissocial, impaciente, egoísta, egocentrista, ignorante. Mas a questão também é que, além de emocional e físico, tem espiritual. Atraem vários demônios. Eu costumo dizer que o sexo e o dinheiro são as duas pernas que levam o adulto para a vida, que separam o adulto da criança. Você pode ver que as maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual ou financeira. Ou envolvia túnica, ouro, bens, terras, ou envolvia sexualidade, como foi com Davi, Salomão, enfim. Então, verdadeiramente, tem muitas pessoas que, por conta da sexualidade, não rompem financeiramente, porque essas duas pernas, uma não anda sozinha. Então, essas questões de vício nessa área de moralidade, de adultério, de pornografia, isso é uma escravidão que prende a sua vida. Procura ajuda, sabe? Vem para o Batalha de Todo Homem, se você é homem. Vem para o Batalha de Toda Mulher, se você é mulher. Se você não sabe do que nós estamos falando, eu até peço, pastor, para deixar aqui aqui embaixo, né, as orientações, para você ter informações do que eu estou falando. É uma experiência. Inclusive, a Batalha de Todo Homem e a Batalha de Toda Mulher, nós trabalhamos muito esse assunto da pureza, da busca da pureza, busca pela pureza moral e sexual. Não é? É a busca pela pureza moral e sexual. Deixa aqui o contato para quem quer se inscrever para essa imersão, que pode abençoar bastante. Vem gente do mundo inteiro, é uma experiência linda, tem só para mulheres, só para homens, vale a pena. Eu ouvi alguém falando algo duro na internet outro dia, um homem de Deus, e é duro, mas é verdade. Ele dizia o seguinte: por trás de todo pedófilo há um viciado em pornografia. Por trás de todo estuprador há um viciado em pornografia. Por trás de um viciado em sexo, há um viciado em pornografia. Ou seja, a pornografia hoje é uma indústria bilionária de escravizar pessoas, destruindo a sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde conjugal. Então, inclusive, eu vou daqui a pouco estar gravando também um podcast com o pastor Marcos Moura, onde a gente vai falar sobre isso de uma forma bastante abrangente, tá? E você não pode perder esse podcast depois. Nós vamos disponibilizar aqui logo para vocês assistirem também. Então, é preciso tomar ciência de que a falta de desejo pode ser espiritual, como pode ser hormonal, como pode ser cansaço. Inclusive, tem uma pergunta aqui muito interessante. O impacto do cansaço dos filhos, da rotina da rotina no desejo sexual. Pode ser também. Aí eu queria que você falasse um pouquinho com as mulheres. Por quê? Porque não é fácil ser dona de casa, atender todas as demandas e à noite estar pronta para o marido, né? É por isso que eu falo com muito amor e carinho, né? Eu brinco que houve um tempo que falava-se muito de equilibrar os pratos, né? E eu falo isso. Um dia eu sou muito boa lá no Instagram, outro dia eu nem apareço. Um dia eu sou muito boa mãe, outro dia eu não consigo ser. Mas quais são os pratos da prioridade da nossa vida, né? Se a gente for olhar para uma hierarquia bíblica, primeiro é minha salvação. Então, primeiro é meu relacionamento com Deus, a minha devoção, a minha adoração. Primeiro é Ele, é meu tudo. Então, é meu devocional, minha leitura bíblica, minha oração, meu momento de intimidade. Depois é a minha saúde. Então, peraí, eu tenho que beber água, evacuar, me alimentar, cuidar, fazer atividade física, eu tenho que cuidar de mim. Depois deveria ser o cônjuge. As mães às vezes trocam essa regra aí, mas não... Eu sou mãe, gente, eu entendo vocês, não justifica. Mas às vezes a gente coloca os filhos antes do marido, mas biblicamente é o marido, né, pastor? Exatamente. Então, é o marido. Peraí. Quais são as 3 necessidades básicas do meu marido? Porque eu fiz uma aliança com ele.
eu casei, logo eu tenho uma responsabilidade conjugal. Quais são as 3 necessidades básicas? Vamos supor que seja a alimentação, comida, arroz, né? A outra necessidade seja a salvação, então nós somos, né, querendo ou não, responsáveis pela salvação do nosso cônjuge. Eu aprendi isso com o pastor, a gente tem que estimular espiritualmente o cônjuge, mas depois será que não é a sexual? Será que a sexual não está entre um desses 3? E eu não estou falando isso para ser peso, calma, vou explicar. Eu vou dar umas dicas aqui na prática, mas por que eu trouxe essa hierarquia? Para a gente ver se nós estamos equilibrando os principais pratos. E se, de repente, os filhos estão acima disso, e entenda, eu sei o que é ser mãe, gente. Biologicamente, eu tenho 3, né? Mas eu tenho do coração também. E eu sei o que é ter que amamentar, ter que acordar de madrugada. E tudo são fases. E vai ter a fase mais desafiadora, tá? E, normalmente, é essa fase dos primeiros meses e anos de vida. Qual a minha orientação? Primeiro, com certeza, você pegar aí pensando no seu dia. Eu tenho 10 horas, 12 horas, 15 horas do meu dia acordado, não sei. Dessas 15 horas, quantos minutos, eu não vou nem dizer horas, mas quantos minutos eu consigo dedicar para o bem-estar conjugal e sexual? Ari, depois que as crianças dormem, depois que eu coloco elas na cama, ou de manhãzinha, quando elas vão para o colégio, nós temos um período, esse é o período. Vai adaptando. E o que fazer nesse período? Praticar o que a gente falou. Falar de sexo, falar de intimidade, falar de amor, toques, carícias e carinho. Eu sei que tem os desafios. E aí, uma dica prática. Eu falo para as mãezinhas, né? Ainda mais mãe de primeira viagem, que eu sei como é o primeiro filho. Coloca um despertador no celular, com uma palavra que só você sabe o que é. Tipo, pode ser beber água, mas quando despertar, o beber água está querendo dizer, olha, manda uma mensagem para o seu marido positiva. Manda um áudio falando que você ama, ou vai lá onde ele está, se ele está perto, e dá um beijo aqui no cangote, sussurra no ouvido dele, você é o homem da minha vida. Casamento quente, com desejo, com amor. Gente, a vida do homem é outra, a vida da mulher é outra. Você não tem noção a paz que reina. Nós talvez viemos de um padrão onde nós estávamos acostumados a ver um relacionamento frio, com briga, com atrito, mas uma vida extraordinária para você. O melhor dessa terra é para você. E ter esse libido, esse ânimo, mesmo com crianças, é uma responsabilidade minha. Eu não posso, mesmo que o outro não mereça. Talvez você está pensando assim, Ari, mas meu marido não merece. Ele é estúpido, grosso, mal-humorado. Eu vou te dar uma sugestão com muito carinho. Se fizer sentido, abraça, tá? Faça desse lugar, desse casamento, o melhor lugar da terra. Faça desse homem o rei da sua casa depois de Jesus. Porque você merece ter um casamento extraordinário. E tenha certeza, existe um justo juiz que recebe suas sementes. E não existe uma boa semente que não vai dar um bom fruto. Então, faça esse homem se sentir constrangido com o seu bom humor, com o seu amor, com o seu acolhimento, com a sua disposição sexual, com a sua excelência na cama, na hora H, com a sua vontade de fazer e fazer bem feito. Porque isso é o que Deus tem para nós como pais. A gente não quer olhar para um filho e falar para ele andar num carro... Vou dizer aqui que o pastor gosta, mas vou dizer, num Fiat 147 cair nos pedaços. Vou dizer novinho igual o seu, não. Mas não quer, a gente quer que o filho ande de BMW, de Audi, enfim, de outros carros. Por que nós queremos o melhor para o nosso filho? Mas nós temos às vezes preguiça, ou mesmo com cansaço, tá, pastor? Porque cansado nós vamos estar sempre, nós estamos vivos, a gente caminha, tem responsabilidade. Mas você sabe o que eu acho que as mulheres precisam? Elas precisam aprender a fazer uma gestão do tempo. Boa, pastor. Fala disso, pastor. Exatamente. Por quê? Porque, às vezes, a mulher ela é tão desorganizada no planejamento, não tem planejamento. Então... vai fazendo o que aparece. Ela vai fazendo o que aparece, não tem nenhum planejamento, então nenhuma lista de prioridade. E aí ela dorme trabalhando e não terminou. Por quê? Olha que coisa interessante. Forte isso. Quando você planeja o seu dia, estabelece o horário para cada coisa, você faz mais em menos tempo. E, de repente, porque você planejou, a noite fica tranquila. E aí, contando ainda com a ajuda dos filhos e também do marido, porque a família precisa ser envolvida nesse processo. Você não é super mulher para assumir tudo enquanto os outros só assistem alguma coisa ou navega na internet. Não, não, não. É uma responsabilidade de todos. Por exemplo, agora... a nossa colaboradora está de férias, né? E hoje a Rose conseguiu alguém para ajudá-la. Mas esses dias que a colaboradora não estava lá, eu estava procurando fazer a minha parte, guardando a minha roupa, guardando o meu calçado, lavando a minha louça, para diminuir o trabalho para minha esposa que está sozinha. Então, cooperando o homem, cooperando os filhos e a mulher
planejando, olha, das 8 às 9 eu vou fazer isso, das 9 às 10 eu vou fazer isso, da meio-dia, se trabalhar fora, vou levantar 1 hora mais cedo, sei lá, 2 horas mais cedo, porque hoje eu quero disponibilizar essa noite para o meu marido, eu vou chegar, vou fazer isso, eu quero, a partir das 20 horas, eu quero estar tranquilo, com banho tomado e tal. Então, eu acho que, às vezes, nós não conseguimos fazer o que precisa ser feito porque nós não colocamos como prioridade e não fazemos um planejamento. Olha só, Susan Wesley teve mais de 10 filhos e ela orava todos os dias, 1 hora por cada filho. Certo? Ela ensinou os filhos a ler a partir da Bíblia. Foi ela quem deu educação religiosa para cada filho. Sabe por que a igreja metodista chama metodista? Não é por causa do Wesley, é por causa de Susan Wesley, porque ela era metódica. E uma pessoa metódica é uma pessoa que planeja e ela tem um compromisso com o horário. Ela tem um compromisso com planejamento, ela tem compromisso com prioridades ordenadas. Então, se as mulheres colocarem o sexo como prioridade, se organizarem, vai sobrar tempo, vai sobrar tempo. Eu até vou me expor aqui ouvindo o pastor falar isso. Eu não sei se o pastor vai lembrar, porque é muita coisa, mas eu e o Sandro estávamos, eu não lembro se foi no Celebrando, no PDP, no Talk, mas nós estávamos ali de aluno um tempo atrás. E o senhor trouxe sobre uma ministração sobre gestão do tempo. E ali caiu uma ficha muito forte. Assim. O senhor falando até... Caiu uma ficha de que eu tinha gestão do tempo na empresa. Eu tinha os horários... Eu recebo a minha agenda toda semana. Eu recebo do ano inteiro, mas a da semana, 10 horas dentista, 2 horas... Então, eu recebo a minha agenda da moça que me ajuda, né? Da Carol. Mas eu me dei conta que eu não tinha uma agenda familiar. E ali caiu uma ficha tão grande para mim... E ali nós oramos, choramos, nos demos conta que algumas coisas estavam precisando de alinhamento através dessa ministração de gestão do tempo que o senhor falou. E hoje a gente tem, é claro que tem sempre o que melhorar, mas hoje toda segunda-feira à noite é culto da família. Então nós sentamos à mesa, ou eu peço comida ou eu faço comida, e nós temos pelo menos 1h30 de mesa sem celular. Na terça-feira é a noite do casal, então toda terça-feira a gente sai, só nós dois, eu e o Santo, para ter um tempo nosso. Quando não sai, a gente avisa as meninas e fica no quarto vendo um filme, enfim. Na quarta-feira é o dia que eu tiro para dar aula, atendimento à noite, então elas sabem que quarta-feira à noite a mamãe trabalha. E na quinta eu saio com uma das meninas. E sexta, sábado e domingo a gente ministra ou fica livre. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente erra, mas agora normalmente a gente segue. Por que nós seguimos? Porque houve uma gestão desse tempo familiar. E eu estou falando do período que eu fico em casa. Então, é lindo, o que o pastor falou, até me arrepio, assim, as pessoas precisam de, na prática, entender como organizar a vida. Isso virou uma chave, porque às vezes o cara tem uma agenda na empresa incrível, mas não tem essa agenda da casa, né? Essa agenda conjugal, essa agenda familiar. Então, essa gestão do tempo mudou aí a minha vida familiar, né? E faz muito sentido. Não, e quando a gente tem um planejamento do dia, você termina o dia e fez mais do que deveria em menos tempo. Olha que bênção. Gente, nós estamos chegando ao final, mas, Ariane, eu quero que você fale um pouquinho sobre duas coisas, o seu livro e também os produtos. Veja só, existem alguns produtos que você pode e deve usar, outros não faz sentido. Na verdade, hoje está difícil até entrar numa loja de sex shop para comprar um cremezinho, está difícil, não é? Então, a Ariane, com muita responsabilidade, ela criou, certo, uma loja que disponibiliza esses produtos. Está aí, está fácil tá aí? Aqui, tá aqui. E ela vai mostrar para a gente aqui, eu quero já adiantar que eu uso esses produtos e é uma bênção, tá bom? Vamos lá, Ariane. Amém, pastor, obrigada. A Bias é uma linha premium de produtos para intimidade que auxilia na saúde, prazer e bem-estar sexual. Foi desenvolvida com muita responsabilidade. São cosméticos íntimos que auxiliam na qualidade de ereção, na libido feminina e masculina, na lubrificação e principalmente na questão do toque, de resgatar essa intimidade e de trazer ali de forma saudável, são produtos veganos, mais prazer, libido, vontade, ânimo e sensibilidade. A Bias você encontra na nossa loja online, enviamos uma embalagem super discreta, vou pedir para deixar o Instagram, enfim, o site da Bias aqui para vocês, mas também você encontra lá no SOS Casamento, lá na Estância Amo Família. Hoje, quando você vier aqui para a Estância Amo Família, para o Batalha de Toda Mulher, para o Batalha de Todo Homem, você vai encontrar lá. Esses são quase que os únicos lugares
lugares que você vai encontrar, porque nós temos muita responsabilidade. Nós temos também as consultoras que tem aí em cada estado, que atendem. E tem também o livro, né? O livro, ele traz ali um passo a passo de como você desenvolver a sua sexualidade com princípios bíblicos, com leveza, mas também de forma prática. Ali eu dou muitas dicas práticas que às vezes a gente não pode falar aqui, porque é um ambiente onde a internet, né? Eu falo que, infelizmente, a sujeira está de fácil acesso, mas nós, como povo de Deus, quando coloca alguma coisa, é bloqueado. Eu quero mais uma vez agradecer, pastor. O senhor é a maior referência. O senhor e a pastora Rose é a maior referência das nossas vidas. Eu vejo o senhor, os seus filhos, seus netos. Sentar à mesa com o senhor é sempre muito especial. Esse final de ano, nós tiramos um tempo orando lá em casa, eu e o Sandro, e nós estávamos orando pelo senhor, pela pastora. Nós fomos tomados por um choro muito grande, porque nós vemos em vocês essa entrega, essa verdadeira entrega pelo povo de Deus, né? Amém. Nós vemos por detrás das cortinas aqui essa entrega, e nós amamos muito vocês. Pastora Rose é uma mãezona. Que bom. E a Rose, você viu que agora ela está fazendo uns vídeos bonitinhos, né? Eu vi, gente. Sigam a pastora Rose. Sigam a pastora Rose no Instagram. Eu tô impactada. Coloca o Instagram da Rose aí, porque quarta-feira eu vou gravar um podcast com ela. Eu quero ver esse podcast, eu quero assistir. Eu vou gravar um podcast com ela. E eu quero até pedir, pastor, você que vai seguir a pastora Rose, aproveita também para compartilhar esse podcast, porque o que eu vejo é que muitas pessoas, elas recebem, mas não compartilham. Se inscreve. Eu fiquei tão feliz, porque eu vi que o pastor alcançou... Quantas famílias já tem aqui? 1.900.000. 1.900.000 famílias. Vamos alcançar mais de 2 milhões de famílias? Nós precisamos de vocês. Então, compartilha, se inscreva e compartilha esse podcast, porque, com certeza, em algum momento teve algum conteúdo aqui que pode acrescentar a vida de vocês. Obrigado, Ariane. Pastor. Foi muito bom. Obrigada. Olha, ela vai estar de volta logo mais, porque tem alguns assuntos aqui que eu acho muito interessante a gente conversar. Como a sexualidade muda com o tempo. Por exemplo, eu tenho 40 anos de vida conjugal, é diferente de quem tem 3 anos de casado, não é? Sexo no início do casamento versus depois dos filhos. Olha que assuntos interessantes. Mudanças hormonais, corpo, autoestima e desejo. Tudo isso a gente vai conversar no próximo podcast. Você não pode perder. Abençoa a sua vida? Então agora você pega esse vídeo, manda para 3 pessoas, pelo menos. 3. Manda para os seus irmãos na igreja, seus amigos, vizinhos, o pessoal todo que você conhece. Envia. Aquilo que te abençoa tem que abençoar outras pessoas. Vamos terminar assim. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast.